Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. E qual é uma das características de Deus? Deus trabalha. Deus é trabalhador. João 15:17, Jesus diz assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem se viu de um Deus semelhante a este, que trabalha para aqueles que nele espera. Então, uma das características do ser de Deus é que Deus é um Deus que trabalha, um Deus de ação, um Deus de movimento, um Deus que trabalha. Isso está no caráter de Deus. O que eu compreendo aqui? Então, se eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, significa que eu herdei características de Deus, e uma delas é trabalho. O homem foi criado para trabalhar. Ser feito sua imagem e semelhança significa que em nossa composição, estrutura, está o trabalho, está o trabalhar. Nós fomos feitos para o trabalho. Trabalhar está em nossa constituição. Você pode ver isso na criação. Depois que Deus cria o homem, Gênesis 1:26, em Gênesis 2:15, a Bíblia diz que Deus pegou o homem, criou o jardim do Éden. A criação toda é feita no 5º dia, no 6º faltando o homem. O que ele cria? Árvores, ele cria frutas, ele cria animais, e ele cria um jardim. E ele coloca o homem nesse jardim. Veja só, ele criou o homem. Após criar, o que ele dá ao homem? Qual a ordem? Gênesis 2:15, colocou o homem para lavrar e guardar a terra. Colocou o homem para trabalhar. Lavrar significa cultivar, arar, capinar, adubar, podar. Logo após a criação do homem, Deus deu trabalho para ele. Está vendo todo esse jardim? Você vai cultivar ele. Em Gênesis 2:19, Deus cria os animais e dá uma função para Adão. Você vai agora, criou toda espécie de animais selváticos, domésticos. Adão, você vai dar nome aos animais. Ofício, ocupação, trabalho. Ou seja, é para isso que você foi feito, para trabalhar. O homem foi feito para trabalhar. Veja só, trabalhar é muito mais que uma ocupação visando o financeiro. Trabalhar é refletir o caráter de Deus. Por isso que em toda a Bíblia Deus condena o preguiçoso e o vagabundo. Veja só em Provérbios 19:15, a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente, que é preguiçosa, padecerá fome. Eclesiastes 10:18, por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Preguiça. Provérbios 21:25, o desejo do preguiçoso o mata, porque suas mãos recusam trabalhar. Se você for consultar o livro de Provérbios, você vai ver que há centenas de referências ao preguiçoso, porque a preguiça é contrário à natureza de Deus. A preguiça é contrário à ordem primária de Deus. A preguiça é contrária ao mandamento de Deus. Logo, a preguiça é pecado. Não trabalhar é pecado. Trabalhar com mãos relapsas, que a Bíblia, Provérbios também diz, também é pecado. Corpo mole é pecado. Trabalhar de qualquer jeito, pecado. Então, querido, quando Deus nos cria a imagem e semelhança dele, ele nos cria para trabalhar. Então, eu quero que você, como cristão, entenda, aprecie essa preciosidade que Deus nos deu. Trabalho não é uma coisa que deve ser rejeitada, repudiada.
trapaceada. O trabalho está lá no cerne da criação. E a igreja, o crente, deve entender isso e ser o melhor profissional no que faz. É pedreiro? O melhor. É pintor? O melhor. Sapateiro? O melhor. Dona de casa? A melhor. É estudante? O melhor. Faça com afinco, com competência, porque ali você está testemunhando do caráter de Deus. Mas isso foi constituído antes da queda. E depois da queda, o que aconteceu? Gênesis 2,15, Deus dá uma ordem: de todas as árvores e frutos dos jardins comerá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, não tocareis, porque o dia que comerdes, morrereis. Gênesis 3,6, o homem desobedece Eva, come, dá a Adão, e eles pecam, ok? Acontece o pecado, a queda. Qual é uma das maiores consequências da queda? No trabalho. Em Gênesis 3,17, o que acontece? Deus lança a maldição sobre Adão, e a maldição vem sobre a terra, vem sobre ela. Olha o que está escrito em Gênesis 3,17, abre lá para você ver. Gênesis 3,17. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comeste, maldita é a terra por tua casa, em fadigas obterá delas o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. A maldição veio sobre o objeto de trabalho do homem. O objeto do trabalho do homem era o quê? Cultivar a terra. O objeto do trabalho do homem era a terra, e o ofício dele era cultivá-la. A maldição caiu sobre o trabalho. A Bíblia agora responde por que trabalhar é algo tão ruim. Por que nós temos tanta indisposição para trabalhar? Por que temos tanta dificuldade de gostar de trabalhar? Tanto conflito no trabalho, tanta intriga, tanta carteira dando baixa, tanta demissão, tanto aviso assinado, tanta intriga. A Bíblia dá a descrição, porque chega domingo de tardezinha, a gente já tem depressão, que vai chegar segunda. Porque tem aquele espírito, olha que o sol se põe e fica meio rubro, já dá nostalgia, já dá aquele desespero, sabe? A maldição veio, por isso, quando o homem pecou, veja só, o trabalho deixou de ser um prazer, deixou de ser um deleite. A maldição vem, em fadigas obterá o seu sustento. O trabalho passou a ser algo exaustivo, cansativo, que afadiga, que atormenta, que molesta a gente, por causa da queda. A terra agora produzirá cardos e abrolhos. Antes o jardim era todo fácil de se cultivar, tudo que havia ali era saudável. Agora a terra foi maldita, encheu de mato, capim, espinhos. O homem agora vai ter dificuldade de cultivar, vai ter que ralar. A terra toda ficou cheia de ervas daninhas. Do suor do teu rosto comerás. Agora é através de muito esforço. Antes não, o homem cultivava algo de fácil obtenção alimentícia, algo que frutificava de maneira fácil. Agora não, é com muito suor, com muito esforço, com muito sacrifício. Pode ver a nossa carga horária, 8 horas no mínimo por dia, alguns 10, outros 12, um salário reduzido, um trabalho exaustivo, difícil, pesado, para ganhar o pão. E você vai trabalhar até voltar para o pó, vai trabalhar até a morte. Você pode ver hoje os aposentados, passam a idade, continuam indo, não conseguem obter o seu sustento, que a aposentadoria é pequena, e trabalham até a morte, porque do pó vieste, para o pó retornará. E
última maldição, lançou o homem fora do jardim e disse: você vai ter que trabalhar fora. É uma espécie aqui de demissão. Deus demitiu o homem do jardim de Éden. Você vai procurar emprego, você vai ter que capinar nessa terra amaldiçoada e se virar e lá obter o seu sustento. Então aqui a Bíblia explica por que trabalhar é tão doloroso. Por causa da maldição, o trabalho deixou de ser um prazer. O trabalho passou a ser penoso, doloroso, por consequência da queda. O objeto de trabalho do homem, a terra, aquele cultivada, foi amaldiçoada. É por essa razão que você encontra, muito difícil encontrar uma pessoa que gosta de trabalhar. Olha o contraste, domingo não é esse o sentimento que você sente? Domingo, tardezinha, 5h30, rubro. E sexta-feira? Você fica no relógio desde o meio-dia, sexta. Passa trem, a hora não passa. Ai, é desse jeito sexta. É ou não é? Trabalhar virou uma maldição. E o que acontece? Por causa disso, Deus teve que regulamentar o trabalho. Então ele vem com a lei de Moisés. Você vai ver na lei de Moisés que há vários artigos e leis no que diz respeito ao trabalho. Por quê? Por causa da queda, o trabalho ficou algo tão dispendioso que ele teve que ser cuidadosamente regulamentado. Você tem leis quanto à semeadura. Você não pode semear em qualquer dia, em qualquer época. Você não pode semear sementes misturadas. A lei da colheita, você não pode colher de qualquer forma. As espigas que caem no chão, você tem que deixar para os pobres. Você não pode atar a boca do boi que debulha, ou seja, o boi que está lá arando a terra, ele pode comer. Então você não pode fechar e impedir que ele coma. Lei quanto a escravos, lei quanto a salários. Salário no Antigo Testamento era diário, eles eram diaristas. Leis quanto a emprestar dinheiro com juro, sem juro. Uma série de leis foram colocadas nos 10 mandamentos. Por quê? Por causa veja só, por que existiam as leis? Por causa do que se tornou o trabalho ser penoso, dispendioso, o homem tenderia a trapacear, para trabalhar menos, para não trabalhar, para ganhar mais, para subornar, para corromper, porque o trabalho passou a ser algo que as pessoas queriam se livrar, se esquivar. Então, se era só pelo trabalho que se obtinha o sustento, eles queriam fazer uma forma de trabalhar menos, ganhar mais, trapacear. Então as leis tiveram que vir para regulamentar este ofício que não era mais prazeroso. E por não ser prazeroso, haveria uma série de trapaças, de forma que os homens estavam correndo, querendo evitar o máximo o trabalho. Nos 10 mandamentos, que é o resumo moral da lei, você encontra aí quase que 50% dos 10 mandamentos são relacionados ao trabalho. Quarto mandamento, por exemplo, a guarda do sábado. O que fala da guarda do sábado? Não vou falar especificamente do sábado, mas Deus diz: 6 dias trabalhará e no sábado descansará, porque o sábado é o dia santo, o dia do Senhor. Nos 10 mandamentos já mostra qual que é a lei da queda. Vocês vão ter que trabalhar pelo menos 6 dias da semana. O que significava? Que talvez antes da queda, não era essa carga horária de trabalho. 6 dias trabalhará. O 8º mandamento dos 10 diz: não furtarás. O que é isso? Está dizendo que eu não posso pegar o que é lei, mas está dizendo, não tem outra maneira de se obter o seu sustento. Você não pode roubar. Se você quiser possuir uma calça, um carro, uma camisa, você vai ter que trabalhar. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.